Pessoal, então voltando aqui, deixa eu abrir a apresentação. Então, no primeiro vídeo, né, a gente pode dizer que a gente estava vendo uma mudança de paradigma científico. Sim. Eu acho que, né, aí é uma crítica que eu faço para o segundo vídeo, né, que ele vai sugerir que aquilo não era ciência. Tudo aquilo que, né, a partir do Ptolomeu foi desenvolvido, que era a astronomia medieval, né, mas não era ciência. Ele vai dizer que a partir do heliocentrismo, né, e ele vai dizer que foi o Tycho Brahe que começou a fazer a ciência de verdade, que é a baseada em observação em dados. Mas a gente não pode pensar que ali simplesmente o que tinha era uma mudança de paradigma, inclusive do método de deduzir, né, como que é o universo, como que é o sistema solar. Eu acho que assim, eu costumo brincar, né? Toda vez que alguém assiste um documentário da BBC sobre a história da ciência, um historiador da ciência morre. Mas eu acho que a gente pode entender, sim, de uma forma bem simplificada, mas a gente pode entender que é uma mudança de paradigma. E que, na verdade, né, quando ele fala 2.000 anos de teoria geocêntrica, né, ele fala como se fosse algo que não serviu para nada, que não trouxe avanço nenhum, né, mas, na verdade, era um paradigma que provavelmente ele resolveu muitas questões, que trouxe muito algum tipo de conhecimento, né? Mas o interessante é que no primeiro vídeo ele vai dizer que deixava em aberto uma série de questões, que não explicava uma série de questões que vão, né, ser melhor explicadas pelo paradigma que vai substituir, nesse caso é uma revolução científica mesmo, muito gradualmente, né, que é o heliocentrismo. Então, o Tycho Brahe ali, ele está trabalhando dentro do paradigma, né, ele não está fazendo uma revolução, né, ele simplesmente é parte da articulação desse novo paradigma. E essa que é na verdade, deixa eu passar aqui para o modelo de evolução, né? É como Thomas Kuhn ele concebe a evolução da ciência, né? Então você parte de um consenso, né, sobre, e eu já vou voltar ali o que são os elementos desse consenso, né, que é por isso que ele chama de paradigma, né? Então paradigma é um termo que a gente usa para definir algo que é um consenso sobre alguma ideia, né? Então, o nosso paradigma de atendimento é esse. Então, paradigma é uma palavra que é usada para muita coisa, né? Então, você tem ali, por exemplo, um paradigma, uma ideia do paradigma geocêntrico, de que a Terra é o centro do universo, né? E tudo, né, o método, todos os conceitos vão derivar, né, entre outros elementos dessa ideia. E a partir disso, essa comunidade científica, ela vai fazer o que o Thomas Kuhn chama de ciência normal, que é a ciência dentro dos limites do paradigma.
E o que a ciência normal faz? Ela resolve problemas não respondidos pelo paradigma. E quando aparece o que ele chama de problemas que que resistem a essas tentativas de solução da ciência normal, né, problemas que ficam sem solução, ele vai chamar isso de anomalia. Essa anomalia ela pode ser deixada de lado para ela ser resolvida depois com o avanço do paradigma. Muitas vezes ela é acomodada com uma hipótese provisória que simplesmente valida o modelo, que é o que se chama de hipótese ad hoc, né? Eu vou falar também mais disso depois, mas eu queria falar primeiro do modelo. Eu estou pulando aqui para o modelo de evolução da ciência, né? Mas, em geral, essas anomalias são resolvidas com o trabalho em cima do paradigma, que ele está falando de gerações de cientistas, né? Ele está falando de muitos cientistas trabalhando com uma mesma orientação. E o que é interessante, né? Ele vai dizer que essa ciência normal é a maior parte do trabalho dos cientistas e do que é produzido pela ciência. Então, ele não está dizendo que é algo com pouca criatividade, algo que não é desafiador, né? Apesar de estar dentro dos problemas do paradigma, se a gente fizer um levantamento, a maioria das premiações científicas é ciência normal, os prêmios Nobel, por exemplo. É muito pouco, né? A revolução científica é algo muito pouco comum. E aí ele vai dizer que, e mesmo com anomalias, né? Então a gente viu ali que o modelo geocêntrico, né, ele durou muito tempo como um modelo de explicação do universo, apesar de ter uma série de problemas que eram acomodados, né? Então a órbita do planeta não está batendo aqui o período que a Lua dá volta na estrela, ou qualquer coisa assim, ia sendo, né, na verdade, deixado de lado para a solução posterior. Mas o que o Thomas Kuhn ele fala aqui o acúmulo de anomalias não resolvidas, né, ela vai levar a uma crise num paradigma científico. Aí o paradigma vai começar a ser questionado. Então, vão surgir várias propostas de resolver essa crise em novas bases, né, com novos paradigmas. Então, ele fala que nesse período você tem uma série de teorias pré-paradigmáticas, né, que tentam explicar melhor aquele novo paradigma e que vão entrar em disputa e vão gerar um novo paradigma científico. E aí o ciclo vai começar de novo. Então, ele explica, né, a ciência, assim, tanto pelo conservadorismo, vamos dizer, entre aspas, da ciência normal, né, porque é pesquisa de fronteira que a gente está falando na ciência normal, apesar da gente falar normal, o normal é dentro do paradigma, dentro do consenso, é isso que ele quer dizer. Mas, por outro lado, a própria ciência normal, ela vai refinar tanto o paradigma, e ela vai se aprofundar tanto, que a própria ciência normal vai trazer problemas do paradigma. Então, por exemplo, a melhoria da instrumentação, que é parte do avanço científico, ela vai trazer os problemas que podem questionar o próprio campo científico. Então, ele vai explicar, né, a evolução da ciência diferente das concepções tradicionais, né, que viam a evolução da ciência como algo revolucionário, como algo fruto do espírito desbravador do cientista. Não, ele vai dizer que é muito mais conservador que isso.
é que o cientista, ele tem, as comunidades científicas vão ter um foco num determinado paradigma e vão trabalhar naquele paradigma, e isso é que vai revolucionar o próprio paradigma. Então, eu quis adiantar aqui na verdade, eu representei aqui como um ciclo, né, que é um ciclo que é bem próprio da ciência, essa ideia, né, de que nenhuma teoria ela explica tudo. Todas as teorias elas têm pontos que vão sendo aprofundados, né, e que isso que pode gerar uma revolução. Tudo bem, pessoal? Ô, professor, eu tenho uma dúvida, mas talvez ela não se encaixe nesse momento de discussão, então você pode postergar. Não, mas pode perguntar, porque eu vou voltar um pouco aqui, é que eu quis adiantar aqui no modelo, né, no ciclo, mas eu vou voltar para falar um pouco melhor desses conceitos, né, de paradigma, ciência normal, mas pode dizer. Tava aqui pensando, enquanto você estava falando, sobre a questão que aconteceu com a biologia, né? A gente teve o evolucionismo darwiniano, né? E dentro da academia isso não foi muito bem recebido, né? A gente sabe que ele sofreu bastante até que a ideia dele tivesse sido aceita, né? Pela biologia como um todo. E ainda assim, mesmo sem ele ter escrito uma vez em qualquer obra dele que o homem veio do macaco, parece que o paradigma que ficou envolto dele é que o homem veio do macaco. Então a gente comumente vê essa frase sendo atribuída a ele. Então como que fica essa visão da sociedade em si com essa mudança de paradigma? Porque às vezes desconversa, né? O que o cientista de fato quis propor, essa revolução de paradigmas, com que é aceito pela comunidade não científica, né? Na verdade, aí você está indo para o argumento mais antidiferenciacionista. Né? E o caso do Darwin, ele é bem interessante disso. Né? Então, diz a lenda, né, que a origem das espécies, que é a obra dele revolucionária, né, ela foi escrita muitos anos antes dela ser lançada. Né, que ele acumulou publicações, né, que ele fez um nome, né, eu não me lembro quais campos específicos da biologia que ele trabalhou, mas o que isso mostra? Né, que ele teve a sacada, né, primeiro de saber que aquilo ia causar o que você está contando agora, ia causar um desconforto social ali também. Mas também ele sacou que ele precisava ter uma certa autoridade, que é uma posição na hierarquia da ciência, né, que garantisse que ele fosse levado a sério. Né? E aí a gente já está falando de política, né? Nós não estamos falando de conteúdo científico, nós estamos falando de relações de poder dentro da ciência. Né? E aí o caso que você fala do impacto que as ideias dele tiveram na sociedade, é um conflito, né, como Merton diria, né, com valores da sociedade. Né? Então, o conflito aí é com valor religioso. Né? É dizer que, né, aquela ideia de que o homem, ele é uma criatura que, né, ela foi feita pronta por Deus. E é isso que estava sendo desafiado ali, que não era assim, era muito difícil de conceber isso ainda naquela época, século XIX. Tudo bem? Tudo bem, professor, valeu. Adriano levantou a mão aqui. Não, era só mais um comentário para perceber as críticas possíveis das ideias de Kuhn. Porque a teoria da evolução seria um exemplo, né? Hoje a gente não é como se a gente hoje, dentro da teoria da evolução, pegasse o livro de Darwin e falasse, isso aqui é o nosso paradigma. Porque hoje o que a gente tem é a teoria sintética da evolução, que leva em consideração, por exemplo, desenvolvimentos posteriores à teoria da evolução em genética. Então essa teoria sintética da evolução, ela, digamos assim, ela pega um paradigma do século XIX
e vai juntando com outras coisas do século XX, por exemplo. Né? E ele fala que essas coisas não seriam juntáveis, digamos assim, de alguma forma. Então, e assim, eu também não tenho conhecimento histórico para dizer se na época em que ele escreveu o texto, lá em 1962, por aí, essas noções de genética moderna já estavam circulando, né, nos meios. Mas talvez se a gente olhasse para outras áreas, mesmo na época dele, com certeza, na verdade, já teriam em outras áreas críticas muito profundas, né, críticas fatais, como eles colocam no texto, à teoria dele. Só um comentário mesmo. Eu acho que esse é um problema do conceito de paradigma, né? A gente definir o que é uma revolução. Não fica, é meio arbitrário, né? Mas eu poderia interpretar essa questão que você falou do evolucionismo, né, como o Darwin é um criador do paradigma, que ele vai sendo, né, dentro desse paradigma dos limites, ele vai sendo aperfeiçoado, né? Mas eu diria que a pesquisa com manipulação genética, né, eu diria que ela é revolucionária em relação ao evolucionismo, né, clássico, vamos dizer. Sim, sim, tanto que esse evolucionismo que o Adriano citou, a gente costuma chamar dentro da biologia de neodarwinismo, né? Que a gente pega a genética, né? A base principal veio lá do livro Gene Egoísta, puta livro sensacional, inclusive. E aí a gente trabalha a evolução nessa perspectiva do gene, né? Que o gene é a menor... o menor organismo vivo que a gente pode analisar da perspectiva evolucionista, né? Não seria o grupo, a espécie, né? A gente analisaria como o gene sendo o precursor dessa evolução. E aí você tem né, na verdade, a gente pode dizer que é uma crença forte, né? Que é nessa generalização, que ele vai falar das matrizes disciplinares, né? Que é uma generalização teórica que é o gene. Né? Ou, para o Darwin ali, os caracteres hereditários. Né? Mas, e você percebe que isso, né, isso vai ser refinado, isso vai ser aperfeiçoado, isso vai dar um rumo para o darwinismo ou para o evolucionismo. E que vai se tornar mais especializado e vai trazer novas possibilidades, novos problemas, que talvez sejam o surgimento de uma revolução, que é a própria concepção de que é possível manipular aquilo sem, por exemplo, cruzamentos entre espécies. Então, talvez tenha uma revolução nesse fundamento, né, de que como que você reproduz animais ou você produz híbridos. Então, no evolucionismo clássico, né, mesmo com a ideia de genes e tudo, é o cruzamento convencional. Né, sejam plantas, sejam... aí a manipulação genética, talvez, né, aí a gente tem que avaliar isso, seja uma mudança de paradigma. Mas eu não sei se a gente tem informação aqui suficiente para dizer isso, né, sobre isso. Bom, deixa eu voltar aqui um pouco para os conceitos, né, só para a gente ir fechando aqui, lembrando que a gente vai falar disso novamente em outras aulas. Na próxima aula, a gente vai falar do texto do Thomas Kuhn e a gente pode retomar, porque hoje a gente realmente perdemos muito tempo aqui com o meu problema técnico. Né? Então, mas para a gente já ir absorvendo isso, né? Então, o que o Thomas Kuhn vai chamar de paradigma? Né? Ele vai chamar um campo de investigação científica, é uma área científica bem delimitada, ou não por acaso a gente fala uma tradição científica. Você vê como os termos eles acabam
confirmando um certo dogmatismo da ciência, né? Então, a tradição ou uma escola de pensamento científica que tem noções típicas, pré-concebidas, e essas noções vão determinar métodos, procedimentos de pesquisa, e dentro dos paradigmas você vai ter os trabalhos científicos exemplares, os modelos de trabalho científico, que vão orientar, eu já falei o método, mas também as perguntas de pesquisa vão ser orientadas pelo paradigma e, inclusive, os resultados que são esperados. Então, quando o astrônomo ali, quando o Brahe, ele está usando os instrumentos ali de medição para olhar as estrelas, ele já sabe mais ou menos o que ele quer achar. E o que ele... Então, é uma busca orientada, para um resultado já esperado, que é o resultado que está no paradigma, que o paradigma prevê. Se ele achar uma anomalia ali, alguma estrela que está fora do lugar, ele vai procurar primeiro rever o que ele fez. Ele vai falar, então, eu usei errado o aparelho, ou eu fiz meu cálculo de forma equivocada, eu vou revisar. Se o resultado continua ali estranho, ele pode deixar de lado para resolver isso quando ele tiver avançado mais no paradigma. Mas se esses problemas se acumulam, aí é aquela crise no paradigma. Aí você pode ter uma revolução científica. Oi. Acontece bastante também do cientista largar a mão do projeto, porque é mais fácil largar a mão do projeto do que ir de encontro com o paradigma, Então, porque a primeira coisa que tanto ele como os pares vão pensar é que ele não está sendo habilidoso para lidar com o paradigma, que ele está errando em alguma coisa. E normalmente é isso mesmo. É o que acontece. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai refazer, ou também ele pode deixar de lado o projeto. Mas é uma coisa que, pensando numa ética científica, essas anomalias o cientista acaba se sentindo na obrigação de resolver, porque elas vão aparecer. Isso que é legal do modelo do Thomas Kuhn, é que a ciência normal ela é tão focada e ela vai trabalhar num nível de detalhamento tão grande que as anomalias vão aparecer. Por quê? Porque nenhum paradigma ele dá conta de toda a realidade. Então, ele dá um exemplo muito interessante ali do desenvolvimento da eletricidade. Então, os primeiros caras que começaram a estudar a eletricidade, com aquela cabeça ainda da mecânica clássica, eles tinham eles tratavam do problema de uma forma que era totalmente inadequada, Então, por exemplo, a eletricidade era considerada um fluido. Por quê? Porque eles estavam pensando com a cabeça mecânica, eles não pensavam em ondas, eles não pensavam em luz, eles pensavam com categorias que ele vai chamar de ontologias, de significações do mundo mecânicas. Então, o que existe, ou tinham outras correntes que diziam que a eletricidade eram corpúsculos, micro corpúsculos. Então, você não tinha as noções, que depois vão ser desenvolvidas ali pelo Benjamin Franklin, Thomas Edison. Ele vai falar de uns marcos dos paradigmas, que vão resolver uma série de anomalias que esse tratamento da eletricidade dava e que precisava de uma revolução para se lidar com o fenômeno.
e que, inclusive, é quando os avanços tecnológicos vão começar a acontecer nessa área. Então, a segunda revolução industrial, ali no século XIX, ela foi muito baseada em uma das tecnologias de base, foi a eletricidade, né, que veio justamente dessa revolução no que se entendia como fenômeno elétrico, né, e que começou a melhorar, né, a noção do que era esse fenômeno físico, que era uma coisa, para um mecânico clássico, era algo fantasmagórico, na verdade. Da mesma maneira que depois a física quântica vai ser outra revolução, né, que vai lidar com problemas não tratados por esse paradigma da eletricidade do Thomas Edison, do Benjamin Franklin, que ainda não lida com todos os problemas, né? Então, eu costumo dizer, se não fosse a teoria da relatividade, a física quântica, e tudo isso, a gente ainda estaria no rádio de válvula, né? Porque você não tem a possibilidade de conceber algo como um circuito integrado no paradigma antigo. Então, tem um limite tanto científico, né, de resolver questões, e isso vai ter uma implicação tecnológica. Então, o avanço da ciência também, ele vem junto com conquistas tecnológicas, em muitos casos. Então, o que ele vai falar? Né, que o que é predominante da ciência é ciência normal, ciência paradigmática. É nisso que a maior parte da energia das ciências todas e dos cientistas vai se dedicar, é o refinamento do paradigma. E essa ciência normal, quando ela se estabelece com fundamentos que não são discutidos, né, os princípios não são discutidos, ela vai ser a chamada ciência madura, né, uma ciência que tem foco, é uma ciência onde essas anomalias, elas acabam sendo percebidas, né, e resolvidas normalmente, né, dentro do paradigma. Esse que é o desafio. Então, no texto da aula que vem, a gente vai ver que o Thomas Kuhn, ele fala que a ciência, muito mais do que procurar o desconhecido, ela é um quebra-cabeças. Você já sabe, você tem as regras do jogo, né, então você tem que, o cubo mágico, tem que ficar um lado de cada cor. Né, você tem um método para fazer aquilo, que é mexendo o cubo mágico, né, não vale quebrar o cubo mágico e juntar as pecinhas, mas você já sabe mais ou menos o resultado, né, o desafio é como chegar ali. Então, é isso que a ciência normal faz. Diferente da ciência que ele diz pré ou pós-paradigmática, que é de um novo paradigma. Então, não existe ainda muito consenso sobre os fundamentos. Né? Então, a gente pode pensar, né, nas revoluções científicas as várias explicações. Né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, nas explicações, e aí eu vou passar um vídeo na semana que vem, né, nas explicações de como funciona o mundo das partículas subatômicas, né, das partículas menores que até menores que o próton, que o nêutron, que o elétrico, né, das subpartículas ali. Na verdade, né, a gente pode dizer, de certa forma, que existem várias noções em conflito sobre isso. Talvez estejam mais bem resolvidos, e que são, né, cada tradição vai fazer seus experimentos para descobrir aquilo que já se espera, né? Então, se os cientistas estão lá chocando o átomo no acelerador de partículas, estão procurando um resultado com esse experimento. Estão procurando aquela partícula que se encaixa no modelo
do paradigma, né, os seguidores de uma tradição. Né? Então, ele vai falar, né, eu acho que o último conceito aqui, que ele vai depois explicar melhor o que ele entende por paradigma. Né? Então, ele vai dizer que o paradigma, ele é formado por matrizes disciplinares, né, que são 3 elementos. Né? Primeiro, o que ele chama de generalizações simbólicas, que nada mais são do que as ideias fundamentais do paradigma. Então, são as leis, por exemplo, as leis de Newton, ou a lei da hidrostática, a lei da termodinâmica, ou, pensando em humanidades, aí uma lei, um modelo do que é o Estado democrático. São modelos, na verdade, são abstrações, mas que fazem parte do paradigma. E um segundo elemento são os modelos para interpretar esses fatos que ele observa. Então, que tipo de analogia, né, eu faço, por exemplo, com um fenômeno elétrico? Então, eu posso fazer uma analogia, se eu sou um mecanicista, com fluido, né, ou com microcorpúsculos. Né? Esse é meu mundo mecânico. Então, eu vou significar os fenômenos, isso num nível de abstração alto, né, com esse tipo de recurso. E os modelos do paradigma, né, que são os trabalhos daqueles cientistas mais respeitados dentro de um paradigma, ou dos fundadores, né, dos pais fundadores de uma tradição, que são os modelos de solução de qualquer e de desenvolvimento do paradigma na evolução da ciência. E o que é interessante em termos da sociologia da ciência, né, de tudo isso, é que o paradigma, né, essa ciência normal, né, ela acaba sendo algo que exerce, que tira a liberdade do cientista. Então, não tem mais aquela ideia aqui de que o cientista é livre para procurar aquilo que ele quer. Você vai ter um sistema social, que é a própria comunidade científica, que exerce coerção. E não é muito diferente de outros sistemas sociais. Então, a arte, a gente não tem escolas de arte, ou a gente não tem escolas de música que são situadas no tempo e no espaço. Então, se eu chegar ali no século XV tocando rock, sabe, não vai fazer sentido aquilo não é música. Inclusive, é mais próximo, é generacional isso. Então, Beatles, que é um rock clássico aí, que é flashback, na época que eles criaram aquilo, era considerado barulho, era música ruim, e hoje é o clássico do rock. Então, a gente vê e o que é isso? Isso é uma coerção sobre o que o artista, nesse caso da música, vai fazer. Do mesmo jeito que na ciência, se ele quiser, ele faz a música dele do jeito que ele quiser, mas ninguém vai ouvir. Ninguém vai querer ouvir. A ciência é a mesma coisa. Eu posso, e provavelmente existe muito isso, de eu ter criar o meu paradigma e me descolar do mainstream, né, do paradigma principal, né, mas na maioria dos casos eu não vou ser ouvido, ou eu vou ter uma pequena comunidade de seguidores, né, então eu não vou ser uma ciência com alcance no campo científico. Normalmente, né, o que o cientista faz? Ele fica dentro do paradigma. Tem uma mensagem aqui. Então, o Matheus está perguntando se poderia se juntar
mecânica clássica e mecânica quântica. Então, para o Thomas Kuhn, não, porque ele vai dizer que paradigmas diferentes não dialogam. Né? Então, ele vai falar que a incomensurabilidade dos paradigmas, que você tem pontos de partida que impedem o diálogo. Né? Isso é uma outra questão que não é bem resolvida na teoria do Thomas Kuhn, porque o quanto de um paradigma que fica para outro. Ô, professor, mas a gente, me perdoe se eu estiver errado, Não, mas não. na física a gente tem esse movimento, né, de tentativa de união entre esses dois mundos, né? Eu sou meio leigo com o campo da física, mas esse movimento existe, não existe? Como que o Kuhn reagiria a isso? Então, ele diria, por exemplo, né, o conceito de tempo, né, é incomensurável, né, o conceito de... Né, então, se é para a física quântica, um corpo ele pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, no espaço. Né, então, vocês se lembram o texto do físico nazista ali? Né, ele criticava essa física dizendo que era algo dogmático, que não tinha aplicação, né, que não produzia resultados práticos e que era uma ciência que não fazia sentido. Né? Então, a gente vê bem como, né, existe essa incomensurabilidade. Né? Mas eu não sei até que ponto, e aí eu entendo a tua pergunta, né, que não tem uma certa continuidade aí. Né, mas o que ele está dizendo, né, é que vão ser tradições diferentes e que, inclusive, coexistem, né? Então, ele diz isso o texto do livro, diz isso, que, por exemplo, a mecânica clássica, né, tradicional, ela ainda funciona, né, para uma série de aplicações, e ela é explorada, ela é ensinada, né? Então, não necessariamente um paradigma substitui o outro. Mas, por exemplo, ele vai explicar alguns fenômenos, né, que o paradigma anterior não dava conta de explicar. É isso que ele está dizendo. Né, e não vai ter muito diálogo entre esses paradigmas. Então, eu acredito que, né, eu também não tenho conhecimento de física para falar disso muito profundamente, né? Mas eu acredito que, por exemplo, a mecânica quântica, ela explica fenômenos que a mecânica clássica não dava conta de explicar. Né? Adriano? Tá mutado, Adriano. Perdão, tava falando. Muito obrigado, Matheus. Era sobre isso. Na verdade, o problema hoje da física é juntar a mecânica quântica com a relatividade. Porque elas explicam o domínio dela explica muito bem. Por exemplo, a relatividade explica o domínio dela muito bem. Só que quando ela é levada para o micro, ela não consegue explicar. A mecânica clássica, ela é uma outra discussão que ela está dentro de um domínio específico de objetos que não se encaixam nem na relatividade nem na mecânica quântica. Só que ainda assim a gente poderia discutir a noção de paradigma do Thomas Kuhn a partir da mecânica quântica. Por quê? Uma coisa que, né, quem estuda física quântica se interessa e conhece é que não existe uma única interpretação para o que é a mecânica quântica. Uhum. São 4 interpretações diferentes, e a gente estuda isso na história das ciências, história da mecânica quântica, e essas 4 interpretações, elas até hoje não foram conseguidas unificar. Então, no mesmo campo, existe mais de um paradigma, existem 4. Né? Então, a gente já poderia começar a linkar com essa noção de paradigma do Thomas Kuhn. Mas no caso da relatividade com a mecânica quântica, eu acho que aí, bem o que o professor falou, o Thomas Kuhn falaria que existe uma incomensurabilidade entre essas 2 teorias, porque elas tratam de objetos diferentes e de problemas diferentes. Então, elas não poderiam ser unificadas, que é o que a física busca no caso. Né? Mas, segundo o Thomas Kuhn, isso não poderia ocorrer. O tipo de fenômeno da mecânica quântica é muito diferente. Né? Eu acho difícil de entender, de conceber, sabe? Porque eu tenho uma cabeça mecânica, a gente tem uma cabeça materialista, vamos dizer.
E é difícil você conceber esse tipo de fenômeno que parece uma coisa sobrenatural, na verdade. E aí eu diria até que a física quântica, né, dentro do modelo do Kuhn, ela pode ser considerada uma ciência pré-paradigmática, que ainda não se firmou um consenso, né? Então tem lá modelo padrão, teoria das cordas, né? Eu acho que é isso, né? Que são as principais teorias, né? E cada um está procurando uma coisa, né? Então está todo mundo compartilhando ali o grande colisor de hadrons, né? O LHC, mas estão procurando coisas diferentes, né? E aí eu acho que talvez seja uma ciência que ainda ela não tem consenso sobre os fundamentos, que ela é nova. Mas, de certa forma, o que você falou também entra como uma ciência normal. Porque, por exemplo, você falou que os pesquisadores que praticam a ciência normal, eles estão buscando observações, fenômenos compatíveis com a teoria deles. Isso. E é o que aconteceu, por exemplo, com o LHC, quando estavam procurando uma partícula elementar, o bóson de Higgs, né? Que eles falavam, nós já prevemos ela segundo a teoria, agora a gente precisa identificar ela dentro das experimentações do LHC. E eles conseguiram, inclusive, o cara ganhou o Nobel e tal, mas é justamente isso, né? De alguma forma ele praticava uma ciência normal, e eles estavam buscando uma coisa que já tinha sido prevista na teoria, e eles conseguiram. E não é pouca coisa, é isso não que é pouca coisa. Importante aqui, não é porque que o cara não tem criatividade ou ele é um cara... quem faz isso é altamente especializado no paradigma. Né? Então, por exemplo, né, e a gente vai falar na próxima aula da educação científica. Né? A educação científica, né, e a carreira científica, mestrado, doutorado, uma defesa de mestrado é quase um ritual. Né? É um ritual em que o mestrando ali, ele prova que ele domina as ferramentas do paradigma. Ele domina os conceitos, né? Então ele tem que fazer tudo bem amarradinho, a metodologia tem que ser bem feita, desde a iniciação científica, assim. Né? E o interessante é que você vai ter mais liberdade para contestar o paradigma quando você vai evoluindo na carreira. Né? Então, né, talvez uma tese de doutorado, sem dúvida, ela tem mais espaço para contestar o paradigma do que uma dissertação de mestrado, e mais que uma iniciação científica. E aí a gente vê também que tem uma hierarquia, né, na ciência, e a relação é de poder. E isso, né, mas isso Thomas Kuhn não chega a isso. Professor, eu fiquei curioso, né, com uma coisa aqui. O Adriano ele fez um comentário que ressoou em mim, né? Essa coisa da gente trabalhar dentro do paradigma da ciência, o Kuhn ele vai enxergar como algo negativo, porque é o que de fato vai fazer essa ciência evoluir, né? Porque não tem como a gente evoluir esse paradigma se a gente não trabalhar dentro do que a gente tem, né? Ele vai enxergar isso como uma forma negativa, porque não vai acabar revolucionando a ciência, portanto não vai evoluir a ciência, ou ele vai conseguir conceber esses dois mundos, tipo, beleza, a gente tem que trabalhar dentro dos paradigmas, porque o paradigma precisa ser aprimorado, né? Porque isso vai fazer aquele campo interno girar. Ou ele vai fazer essa diferença, tipo, os cientistas deveriam não trabalhar dentro do paradigma. Não, na verdade, o modelo dele é que a ciência só funciona assim. Porque aí você vai ter uma atividade altamente focada com a ciência normal. Né? Então, ele vai achar bom, né, que a ciência seja assim. Né? Então, é algo... eu coloquei aqui uma frase do Francis Bacon. Né? Ele está dizendo isso. Ainda que o paradigma tenha muitas coisas ali arbitrárias, né? Então, você tem lá a constante cosmológica no modelo do Einstein, né, que ele colocou lá arbitrariamente. Mas você trabalha com aquele paradigma, né, você foca naquele paradigma e você vai avançar naquilo. Né, o que ele vai dizer?
é que se a ciência, né, e isso acontece nas ciências pré-paradigmáticas para ele. Então, ele dá o exemplo da eletricidade no texto da aula que vem, a gente vai ver isso, né? Então, todo mundo tinha um fundamento diferente para explicar eletricidade, né, quando se começou a trabalhar mais com isso, né, e ninguém se entendia, e todo mundo andava em círculo, né, nenhum paradigma avançava, né? Agora, a partir do momento que, por vários motivos, se estabelece um paradigma para explicar a eletricidade, mesmo que com uma série de erros ali, que depois vão ser, talvez, corrigidos pela evolução da mecânica quântica, né, você começa a ter explicações melhores, né, foco, inclusive as anomalias vão aparecendo. Né, então, para ele, a ciência normal é positiva para a ciência. Mas aí a gente vai discutir mais na próxima aula, tá, pessoal? Passamos bem aqui do nosso tempo, mas também foi em função de imprevistos. Pessoal, alguma questão final? Eu vou parar a gravação aqui.